Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma semana para discorrer assuntos acerca do reino, continuando o comentário de Mateus 7. Mas antes disso, gostaria de indicar esse livro que foi adquirido por mim através do meu amigo Daniel de Queiroz, da editora Escriba do Reino e do canal Escriba do Reino no YouTube. Vai falar sobre o Hades, o lugar dos mortos, com apêndice sobre os Néfilins. Então, essa acerca das escrituras, com revelação do estado após a morte e seus fundamentos bíblicos. Então, foi publicado pelo Robert Gouveia, tá? Traduzido pelo meu amado irmão Daniel. Eu aconselho vocês a adquirirem essa preciosidade, tá bom? Então, nós vamos falar hoje sobre o tema a oração feita com fé seguramente respondida. Então, começando sobre Mateus, falando sobre Mateus e começando já em Mateus 7,7, vai falar com relação à oração. Então, há uma confusão muito grande nisso aí, né? E aí, todo esse comentário é de grande ajuda, né, sobre aquilo que o Senhor tem a nos revelar. Então, falando um pouquinho, lendo a Bíblia, né, com intimidade, com intercessão ao Senhor e com muita clareza, que o Senhor possa nos iluminar também, tá? Que o Senhor me ilumine para transmitir o melhor conteúdo aos irmãos, assim como eu tenho sido transformado por isso e tenho sido reavivado através disso, tá bom? Mateus 7,7: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Versículo 8: Pois tudo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. Então, com toda essa esfera, com toda essa preciosidade, irmãos, o Evangelho de Mateus é um dos mais difíceis de nós entendermos, né? Assim como o irmão Otmani já falava isso. Então, acerca disso aí, os irmãos vão entender um pouquinho mais. O que ele quer dizer aqui? Que o coração de um discípulo do Senhor, que escuta o sermão dele, nós chegamos até um ponto que nós podemos, né, que ele poderá ser desencorajado pelo nível em que estamos considerando todas essas coisas. Então preste atenção como a preciosidade desse versículo. As pessoas acham que pedir, se eu orar eu vou pedir, né, ou coisas materiais, ou coisas do nosso agrado, que talvez não seja do agrado do Senhor. Mas ele quer falar assim, ó, pois como ele conseguirá manter os olhos fixos no reino vindouro? Então, acerca desse versículo, de pedir, é isso aí, pedir o reino, né? Encontrar o reino dentro das Escrituras. Então, como ele conseguirá recusar, se afastar da visão desse reino por um momento sequer? Como que nós podemos afastar? Então, todo momento nossos olhos têm que estar fixos no reino. E aí o irmão vai discorrendo sobre isso, vai falando, isso implica em não se desviar. Mateus 7,7. Não quando a tentação interna surgir, ou ao ser atraído a esse mundo. Então há muito engano quando nós lemos isso. Então o Senhor já nos revela. E dentro dessa questão, não podemos nos desviar do foco e ser atraído pelo príncipe desse mundo, seja pelas necessidades da vida e seja pelo corpo. Olha que interessante, olha que preciosidade, como G.H. Paver, sobre essas profecias, eles já nos alertavam no passado e hoje nós temos a primazia e a colheita para aprofundar mais nesses assuntos. E como poderá ele tornar-se excelente em sabedoria, em equilíbrio e segurança entre os mandamentos contraditórios, como não julgueis, que foi falado anteriormente,
e não dê o que é sagrado para os cães, então isso está na série 1 e 2. Ele já está falando aqui na série 3 sobre isso, reforçando. Esse versículo reflete muito a nós, porque o Senhor sabe que somos pó e reconhece nossa estrutura. Ele também está ciente que somos incapazes de guardarmos seus mandamentos. Mas tudo que é possível ao homem é possível para Deus. Está claro, Deus conhece isso. Deus nos conhece por inteiro. O Senhor, Ele nos convida a pedir, que é o que está falando aqui, uma fé inabalável, sabedoria para que possamos resistir às tentações. Pedir e dar-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Referente à fé inabalável, sabedoria e as tentações para que possamos vencer. O Senhor sabe o que precisamos. Tudo dele vem para o nosso bem. Assim, sua ordem é sublime e abrangente, ao ser dado aqui de modo tão simples do que as palavras ditas por Tiago. Então, Tiago 1,5, nós podemos lá, que vai nos referir sobre isso, Tiago 1,5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberdade e nada lhe improperá, e ser-lhe-á concedida. Então aqui ele vai falar o quê? Uma forma tripla aqui é nos apresentada, e nós temos esses três estágios que nós podemos chamar. Então, você se sente ansioso para encontrar-se dentro das fronteiras do reino revelado em mistério nesse evangelho, a fim de que você possa se tornar daqueles sábios que irão brilhar depois da era da graça. Quando o reino for manifestado, então, você vai brilhar quando o reino for manifestado? Então, peça isso a Deus. Devemos preservar e não parar na etapa de pedir. Antes devemos preservar também no buscar e no bater. Caso contrário, poderemos acabar perdendo o reino. Ou seja, há uma diferença que o Daniel explica no seu canal também sobre a diferença de vida eterna e reino. Tá? Salvação não se perde. Reino, nós podemos ficar fora do reino. E aí o que acontece? Nós vamos entender que, pois quando o mestre da casa se levantar, quem ainda poderá se sentir miserável do que estando perto da entrada do reino, e nesse mesmo instante ver a porta se fechando e anunciando a sua exclusão, sem o consolo daquele momento, que é o gozo do Senhor? Então, quando a porta se fecha e saberemos que nós estamos fora desse gozo do Senhor, meu Senhor. Mateus 7, 9 a 11, vai falar sobre a insistência na certeza da resposta da oração, uma oração confiante. Então nós podemos ver lá, Mateus 7, do 9 ao 11. Que continua com relação à oração. Ou qual dentre vós é o homem que porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que somos maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará boas coisas ao que lhe pedirem? Irmãos, a resposta é clara, é confiante nisso. Então que o Senhor possa nos alertar, que o Senhor possa nos guardar sobre isso, que o Senhor possa nos revelar essas coisas de pedir o reino, para não sermos excluídos desse caminho. Tá bom? Então, na palavra sois mal, no versículo 11, o nosso Senhor quebra totalmente o orgulho dos homens, mesmo que fazendo uso de palavras tão curtas,
Porém, essas curtas palavras carregam a avaliação infalível de Deus, segundo a qual ele declara a depravação universal e a corrupção de toda a raça humana. No entanto, ele está aqui se dirigindo às próprias pessoas, a quem ele chama em outro lugar de filhos de Deus. Com grande confiança e amor, suas palavras nos inspiram. Que essas palavras do Senhor possam nos inspirar e que todas essas coisas boas que o nosso Pai Celestial nos dará livremente, de acordo com a sua própria natureza santa. Porém, se seus filhos, ao verem uma pedra ou uma serpente e começarem a chorar e pedir por coisas perigosas, por acreditarem que estão vendo um pão ou um peixe devido à ignorância infantil e que se encontra, seu amor paternal o compelirá e recusará aquilo, e recusar que na melhor hipótese será inútil ou talvez grandemente prejudicial. Que o Senhor nos alerte, porque nós só temos um caminho a trilhar, que é o caminho do reino. Pedir e dar-se-vos-á. Que o Senhor encontre essa palavra maravilhosa e que você possa ser tocado. Que o seu coração seja totalmente do Senhor. Fiquem com Deus e até mais, pessoal.